Petrini. Com a palavra, vereador Lucas Carinhato. Obrigado, vereador Petrini. Dois temas que eu quero tratar nesse espaço do pequeno expediente. O primeiro deles foi levantado aqui, mas eu acho que essa Casa Legislativa, nós que somos pessoas públicas, temos alguma notoriedade nas redes sociais, muitas pessoas se inspiram na gente. O frio começou e eu estava aqui, eu particularmente prefiro o frio do que o calor, mas, em geral, os nossos gostos, os nossos quereres estão relacionados a nossas vivências. E o frio, ele traz consigo alegrias para quem tem condições, para quem tem uma cama quente, para quem tem comida, mas muitas pessoas da nossa cidade não têm. Então, o apelo que eu faço à população é que seja solidária, doe. Tem a campanha do agasalho na Fundação Caxias. Várias entidades da nossa cidade estão recebendo, doações, porque o frio, ele alija, ele prejudica e até mata muitas pessoas. Nós temos, dizia a vereadora Rose Frigeri, cerca de 1.000 pessoas em situação de rua. Eu não consegui ir até lá no espaço que a Fundação Caxias organizou, mas eu creio que hoje, nesse momento, se todos os moradores em situação de rua precisassem de abrigo, nós não temos vagas à disposição. Então, é um problema social e que o poder público precisa dar conta, na medida que nós não queremos que ninguém morra na nossa cidade. Não é admissível, numa cidade rica, próspera, que as pessoas morram de frio. Então é que eu faço esse apelo e que nós pensemos também nessa questão, não só no frio. Porque eu estou aqui, esse é o 5º ano, que nós estamos aqui, e a cada frio que inicia, as entidades de cabelo branco, de preocupação, no sentido de receber os moradores de situação de rua, as pessoas que precisam, e a cidade segue carecendo de ações efetivas, de política pública de saúde mental, de cuidado, de investimento no pop rua, na assistência social e nas outras políticas também. Então, esse é um apelo. Eu, ontem, acabei recebendo algumas doações, e, em geral, na época do frio, eu tenho no meu carro, sempre no banco de trás, blusa e casaco, que enquanto eu estou na sinaleira e no sinal, a turma vai me pedindo e eu vou distribuindo, porque é o mínimo que a gente pode fazer dentro do nosso privilégio, que é dar um pouquinho de conforto para as pessoas que não têm as mesmas condições que a gente, estão na rua, acho que queria fazer esse apelo. E segundo, a minha fala vai ao encontro do que a parte da vereadora Estela Balardim, nesse assunto das emendas parlamentares. Eu fico imaginando subir no Vergueiros hoje. Faz umas semanas que eu não vou no Vila Lobos. Mas façam essa experiência. E a lógica é quase de rally, para ir no Vila Lobos e subir no Vergueiros. Sendo que, nesse caso do que foi tratado aqui, tem emenda parlamentar. Então, hoje a realidade do Brasil é emendas parlamentares. Eu ouço falar aqui pelos vereadores a toda hora que Caxias podia eleger 5 deputados federal. Tem 2. De Caxias, fora os que vêm buscar voto aqui. Todos os vereadores querem vir se exibir porque conseguiram emenda parlamentar. Se exibir no bom sentido. Bom, e nós queremos emenda ou não? Queremos? Bom, então, a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul precisa ter alguém responsável para retornar aos vereadores, aos deputados federais ou quem quer que seja o andamento das emendas. Senão a gente passa vergonha. Quem destinou a emenda, o deputado federal, o vereador ou a liderança que foi o interlocutor. É muito ruim isso. Bom, outra coisa. Se o município não tem recurso de contrapartida, vai dizer o seguinte: deputada federal Estela Balardim, estou até profetizando já, nós não queremos a sua emenda, porque a sua emenda da Rua dos Brilhantes é 1 milhão e custa 2. Eu não vou botar a contrapartida. Daí a deputada já vai saber, bom, então eu não vou botar a emenda de 1 milhão, o município não tem contrapartida, porque senão fica ruim para todo mundo. Volta dinheiro e daqui a pouco o que vai acontecer
os nossos deputados do PT, do PL, de todos os partidos, os deputados vão começar a dizer o seguinte: não mandam mais emenda para Caxias, porque não realizam as emendas. E ninguém quer isso. E eu acho, tenho quase certeza que o prefeito Adiló também não precisa. Mas tem que melhorar. Eu sigo dizendo, prefeito Adiló, tem muita gente ao seu redor que é só da problemática e a solucionática fica cada vez mais distante. Muito obrigado.